Oi, esse aqui é o programa Entrevista. A gente recebe hoje o Washington Fajardo, que é arquiteto, urbanista, foi secretário de Patrimônio da cidade do Rio de Janeiro e um cara que pensa cidade como ninguém. Fajardo, obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado você, Ronaldo, pelo convite. Fajardo, primeira pergunta para você. A cidade boa é a cidade onde o carro flui, o trânsito é rápido, é eficiente, ou é a cidade que permite as pessoas andarem na rua com tranquilidade? Ronaldo, sem dúvida, a cidade boa é a cidade que a gente anda e é a cidade que a humanidade fez há quase 10 mil anos atrás. Somente a partir do advento do carro que a gente começa a ter outras relações espaciais na cidade e a gente começa a ter inclusive a ideia de metrópole, da cidade gigantesca, e a gente cria infraestrutura para esse maldito aparato tecnológico que é o carro. Ele mudou muita coisa na história da humanidade, a gente também precisa assumir isso. Ele mudou a ideia de liberdade, ele mudou a ideia de cultura, o carro possibilitou até um confronto entre culturas e uma ampliação da ideia até de diversidade cultural. Agora, hoje a gente sabe, que na verdade não hoje, já há um certo tempo, a gente sabe que o preço por isso é muito caro. E o carro precisa ser reinventado e está sendo reinventado. Agora a gente também precisa reinventar as cidades e recuperar aspectos mais históricos e tradicionais da cidade, onde o pedestre é prioridade. Até a nossa ideia de espaço público é tendo o carro como protagonista. Então, a ideia de que a gente prioriza onde o carro circula e o que sobra é o lugar do pedestre, que são as calçadas. Por isso são tão pequenas, tão estreitas e mal conservadas. A gente faz recapeamento asfáltico com muito mais frequência do que a gente recupera calçadas. E a gente está deixando de perceber, por exemplo, que no Brasil a população está envelhecendo e uma queda no espaço público pode ser fatal. A calçada é uma infraestrutura tão ou mais importante do que a via dos carros. Fajardo, se trabalha muito a ideia de andabilidade, né? Que as cidades deveriam ter uma espécie de um índice para dizer se ela é boa de andar ou não. O que você recomenda para prefeitos, administradores públicos, para eles melhorarem a andabilidade da cidade? O que você já viu de coisas, no mínimo, curiosas ali para atrapalhar a vida de pedestres e de quem tenta andar a pé na cidade? Olha, tem muita coisa atrapalhando a vida do pedestre. A começar pelo carro, a começar por uma ideia de que o carro é mandatário. Então você veja, por exemplo, alguém que está sentado em 1 tonelada, liberando gás estufa no ambiente, e ele tem à sua disposição retornos a todo momento. Então, a todo momento, esse carro ele pode entrar em cima interromper uma via de pedestre para dar uma volta. Então, o carro entra na calçada, deixa a pessoa na porta do edifício e depois sai. Então, a gente tem isso na cidade, a gente não reflete sobre isso. Agora, além disso, nós temos um poxamento excessivo. Então, o Rio de Janeiro, pela sua estrutura histórica, de lotes coloniais, de ruas mais estreitas, a gente naturalmente já tem de uma certa maneira calçadas estreitas e além disso a gente tem põe um poste no meio do negócio. E aí, como o carro é dono do espaço, a gente tem que colocar um maldito fradinho e a gente vai tirando o espaço do pedestre. Ou então alguém quer evitar que o carro entre e coloca jardineiras enormes, como a gente vê em muitos bairros do Rio. E pouca faixa, né, de pedestre ou colocadas em lugares errados. Olha, tem o famoso teste do carrinho de bebê, Ronaldo. Então acho que qualquer mãe sabe disso. O pai também, o né? Pai. Que tá ali. E a gente não consegue, simplesmente as pessoas não conseguem caminhar com carrinho de bebê. E se você for pensar o impacto social disso, a gente não consegue que as crianças utilizem mais o espaço público. Se a gente levar em consideração que o uso... a diversão na cidade, o playground já entrou para os edifícios, né? A ideia de praça como lugar de encontro e de diversão já não existe mais. Isso está incorporado dentro dos condomínios. A gente começa a criar sérios problemas sociais que acabam virando problemas políticos, na medida que a gente não está mais junto no espaço público, a gente está cada um no seu quadrado, cada um no seu condomínio, vivendo entre iguais, se divertindo entre iguais. Então o espaço público, a calçada, ela é uma infraestrutura política até, porque ela permite com que a gente possa ter diversidade, com que a gente possa ter esse uso compartilhado da cidade. Agora, isso que você falou de criança, eu acho muito importante, porque
É verdade. As cidades que são consideradas urbanisticamente boas, bem feitas, são cidades que têm criança na rua. Você vê criança a pé, de patinete, voltando sozinha da escola, etc. E no Brasil, acho que cada vez menos as cidades brasileiras são amigáveis à criança. Talvez, além do índice da andabilidade, você devesse criar um índice da criançabilidade, você não acha? Esse é um excelente parâmetro, porque a criança, o corpo dela é mais frágil, ela então requer mais cuidado, mais proteção, e se a gente consegue proteger a criança no espaço público, a gente consegue proteger o adulto e a terceira idade, todo mundo. E a gente consegue inclusive fazer com que se consiga ler a cidade. Às vezes a gente não consegue nem ler, onde que eu atravesso a rua? O carro sabe, toda a sinalização está preparada para o carro. Entra aqui à esquerda, à direita, o seu destino está para lá. Agora, a pessoa que caminha, se você for pensar um visitante, alguém que não conhece a cidade, ele não tem nenhuma informação de orientação para ele, que diga para esse pedestre onde estão os pontos de interesse, como é que ele acessa transporte de alta capacidade, por exemplo. É um grande labirinto. Isso aumenta a percepção de insegurança e isso faz com que a gente adote essas políticas de isolamento. O gradeamento, a vida em condomínio, a vida isolada. E, Fajardo, a gente está num momento de mudança tecnológica muito rápida, né? Então, muita gente falando da chegada do carro que se autodirige, que não é mais ficção científica, mais cedo ou mais tarde estará entre nós e provavelmente também nas cidades brasileiras. Você acha que isso vai melhorar o espaço do carro na cidade, ou seja, vai precisar de menos espaço, menos sinalização, menos, enfim, estacionamento, ou talvez isso vai acabar reforçando a centralidade do carro? Esse é um ponto bem interessante, Ronaldo. Eu acho que esse carro autônomo, ele vai criar menos demanda por espaço. Por exemplo, estacionamento, como você falou, eu acho que é algo que vai mudar imediatamente. Eu acho que isso pode vir até a gente ter um tipo de espaço público que a gente tinha quando o carro surgiu no final do século XIX, início do século XX, que tinha aquelas imagens de pessoas e carros e bondes e charretes e todo mundo junto no espaço público. A velocidade era menor. Então o carro autônomo, acho que ele vai ter essa capacidade de entender, estou numa zona de pedestres e ele forçosamente vai reduzir a sua velocidade. Agora, a gente precisa acompanhar isso, Ronaldo. A gente não pode tomar isso como princípio estabelecido, porque, e principalmente a gente começa a ter agora as grandes empresas aí oferecendo esse transporte compartilhado, e essas corporações precisam ter uma ética também para as suas práticas e para as práticas urbanas. E, Fajardo, você falou um ponto fundamental que é a questão da velocidade. Pouca coisa degrada mais o espaço urbano do que via de alta velocidade. É isso mesmo. Ninguém quer morar na frente de uma rua, uma avenida, onde os carros trafegam 80 km por hora. Aquilo degrada tudo. Você não acha um absurdo ter cidade com via de mais de 70 km por hora no meio do espaço urbano? É um absurdo, é um risco de vida altíssimo. No Rio de Janeiro, por exemplo, você considerar a faixa litorânea, as vias ali com 70 quilômetros, áreas que têm interesse turístico com 70 quilômetros, é um absurdo isso. De novo ao tema da criança, que fica em risco, a gente tem que reduzir essa velocidade do carro dentro da cidade. A gente não pode também, Ronaldo, colocar isso numa perspectiva ideológica. Veja o debate de São Paulo. Sim. Reduziu velocidade num governo, o outro aumenta porque é uma oposição ao governo anterior. Isso não é nem ideologia, isso é burrice mesmo. Isso é burrice e isso é risco de vida. Acima de 30 km por hora, o choque do carro contra o corpo humano é fatal. Então a gente deveria adotar essa velocidade, 30 km, como a velocidade padrão para a área urbana. Os motoristas vão reclamar? Vão reclamar. Mas a gente precisa produzir boa cidade e o que se observa pela redução da velocidade é que o congestionamento diminui e você passa a ter a cidade funcionando de uma maneira mais fluida. E todos os estudos mostram que é uma falsa velocidade, né? Porque não adianta nada você percorrer uma via expressa a 70
sendo que todas as vias vicinais vão estar tomadas. Então, os estudos mostram que se você reduz a velocidade, o sistema flui melhor. Então, os deslocamentos são mais eficientes, tem menos acidente, menos morte, inclusive. Então, é algo que eu acho que é irracional. Talvez a gente vai precisar de carros movidos por inteligências artificiais para perceberem isso e demonstrarem isso claramente para todo mundo. Porque, pelo visto, a inteligência humana se recusa a enxergar isso. A gente é muito inteligente para algumas coisas, né, Ronaldo? Mas na hora de definir esse interesse comum, não sei se é a inteligência que funciona, acabam funcionando outros fatores. O que acontece é que o carro, a gente tem uma cultura do carro, é uma cultura... É global essa cultura, a gente não pode colocar isso somente pela ótica da nossa sociedade. O carro é um advento tecnológico que mudou as cidades no mundo inteiro. Eu acho que só que no caso brasileiro, a gente abraçou isso com muita força e a gente chegou ao ponto de fazer uma capital nova que representasse esse ideário. É um monumento ao carro, né? Que é Brasília. Brasília é um monumento à velocidade. É um monumento à velocidade. É um monumento à velocidade, ao fluxo contínuo, a essa ideia de que a gente, como sociedade, pode, então, utopicamente, ter esse território todo à nossa disposição. Na verdade, essas relações de distância que a gente está tendo aqui nesse momento, está próximo, compartilhar, de conseguir ouvir o outro, essa escala do cotidiano é a escala mais rica e é a escala que dá sustentabilidade para a vida social, para o ambiente, até para a economia. E Fajardo, o cara que está dentro de um carro em alta velocidade também não enxerga o que está em volta, né? Quanto mais veloz o carro se desloca, menor é o seu campo visual. Você vira visão em túnel, não é isso? É isso mesmo. Isso também faz uma mega diferença. É muito interessante, Ronaldo, que os Estados Unidos que promoveram a cultura do carro, eles hoje estão fazendo uma grande reflexão sobre essa própria cultura e nos Estados Unidos estão as pesquisas mais interessantes. Então tem essa da NACTO, que é a agência de profissionais de engenharia de tráfego, de profissionais de tráfego, eles mostram claramente isso. Como o cone visual, ele vai ficando menor quanto mais aumenta a velocidade. Ou seja, 30 km por hora, eu vejo os letreiros, eu vejo as fachadas, eu vejo as pessoas andando nas calçadas, eu vejo as pessoas atravessando. Essa velocidade vai acelerando e o cone visual vai diminuindo. E aí chega uma hora que eu só vejo quem está imediatamente na minha frente. Então você nem consegue ver onde tem uma padaria, onde tem uma sorveteria, onde tem ali uma loja de roupa, quanto você não consegue nem ver mais as pessoas. Então, a ideia do ambiente urbano orientado para o pedestre, orientado para a andabilidade, é um critério, e eu te digo, barato até de ser executado. Você não precisa de fazer obra até para isso. Basta você colocar o carro com algum controle e você fazer com que o pedestre possa ser, de fato, o senhor do espaço público. Excelente, Fajardo. Adoraria continuar essa conversa, mas o nosso tempo aqui voa. Muito obrigado por ter vindo. Esse aqui é o programa Entrevista, Canal Futura. Se você perdeu algum episódio, vá no Futura Play. Estão todos lá, não tem desculpa para não assistir. Brigadíssimo. Tchau, até a próxima. Obrigado, Ronaldo.